Oi, gente, tudo bom? Sou a Naná, sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast depois da nossa pequena pausa por problemas técnicos que a gente enfrentou esses dias. A gente vai retornar aqui, a gente está retornando nesse episódio para comentar a leitura do conto da Ali Hazelwood, que ele pertence a uma coletânea de romances distópicos chamado After the End. E o nome do conto dela é First. Então, hoje é a review do último conto da Ellie. Então, a sinopse oficial, né, por assim dizer, não existe, já afinal ele é um conto dentro dessa coletânea, mas o que a gente tem é, na trama, um general planeja usar a noiva de um nobre para ensinar uma lição a ele. No entanto, após conhecê-la, né, ou seja, conhecer esta noiva, ele decide, entre aspas, ficar com ela. Né? Existem as tags, né, que fazem parte desse conto. Na verdade, não são tags, né, as tropes, no caso. E entre elas está que é um romance ABO. O que isso significa? A gente tem um episódio inteiro, né, falando de ABO, 2 temporadas atrás. É um pouquinho melhor explicado nesse episódio do que se trata, mas só para a gente conseguir fazer a review aqui, basicamente a BO é um sistema que envolve, não é o sistema sanguíneo, né? Ele é um sistema que ele envolve classificar em castas uma população que ela é híbrida. Geralmente ela é híbrida com lobos. Então eles são alfa, betas e ômegas. Né? Sendo alfa os. Eu ia falar os lobos, mas talvez não sejam lobos, né? Mas aqui a gente pode considerar como, né? Com identidade lupina. Eles são quem produzem, né? Os gametas. E o ômega, ele produz, assim, ovários, óvulos, etc. Então a gente está aqui falando de não só um híbrido que vai modificar tanto as relações entre homens e mulheres, mas também assim a questão toda de gênero, local de gênero, etc. mudam. E como eles são castas, ele muito da comunidade ali da história, ela vai seguir certas regras de acordo com a classificação. Se for um ômega, se for um alfa, a população tende a ver de uma forma diferente, né? Tem uns estereótipos e que, obviamente, varia de história para história, pois é um universo fortemente criado, né? Esse universo ele é criado através das fanfics, ele foi criado através das fanfics e ele tem várias variações por causa disso. Mas então a Alia aqui ela criou o próprio universo dela com as próprias regras, então a gente vai ver como essa dinâmica acontece. Basicamente, muito disso a gente vai comentar na review de hoje. Então, seguindo que a nossa tradição de fazer um pequeno resumo, vai ser um resumo bem pequeno, porque a história é pequena, né? Mas eu acho que tem que dar um contexto antes da gente falar sobre o livro em si. Esses contos, eles se passam num período pós-apocalíptico, né? Todos esses contos, acho que são muitos, uns 8, 10, é bastante coisa nesse livro. Várias autoras lá, todos eles se passam num período pós-apocalíptico. Eu imagino que cada uma escolheu criou um, ou inspirou em um. O da Ali, ele é eu não sei se vocês são muito novos para lembrar desse filme, mas acho que era Waterworld. Eu fiquei de olhar o nome direito e acabei esquecendo, olhar a tradução do nome. Mas ele passava muito na sessão da tarde, que era, eu acho que era com o Mel Gibson, que era tipo, o mundo ficou perto de água, né? Derreteu as geleiras lá, que já tá acontecendo, né? Então, quem sabe a gente tá indo pra lá
vai derreter as geleiras, vai subir o nível do mar, enfim. As pessoas vivem nesse futuro. Ela não dá uma data, pelo menos eu não lembro. É importante lembrar que a gente lê uma tradução não oficial, porque ainda não saiu tradução oficial para cá, talvez nem Isso. saia, porque com várias Talvez saia só autoras. daqui a alguns anos, como aconteceu com os É, outros contos dela, a outra pode ser. coletânea. Acho que envolve muitas autoras e nem todas são da mesma editora, então deve ser mais complicado. Mas enfim, a gente deu uma versão não oficial da tradução, não estava ruim, mas é importante dizer, né? Então, se eu tiver perdido alguma coisa, provavelmente foi porque a tradução eu me perdi lá na hora que eu estava lendo. Quando eu pensei que eu devia ler em inglês, eu já estava mais na metade. Aí eu disse, não, agora vai ser mesmo. Mas enfim, é, esse mundo, né? Essas pessoas vivem numa dessas fortalezas para que a água não chegue até nela, né? E aí a água fica subindo, às vezes sobe mais, enfim, e aí fica nessa fortaleza, as engenhocas lá protegendo eles. Obviamente, quando a gente está nessa situação pós-apocalíptica, se formam novas sociedades, né? Novas políticas, né? Enfim, nesse mundo aí que ela se inspirou em algumas coisas, eu acho que ela se inspirou em Waterworld, porque parece muito, e deve se inspirar em outras coisas também, mas enfim, tem esse general, né? Que é o Gabriel, é, e ele é o chefe lá, o general lá, maior lá de dentro, que meio que coloca ordem ali nas coisas, e é, ele quer que é o que todo mundo quer até hoje, e é que as pessoas mais ricas, as famílias mais ricas, paguem ali uma espécie de dinheiro ali, para que ajude a manter aquela coisa toda ali que protege eles, né? Que mantém aquela fortaleza ali, né? E que as pessoas paguem imposto. Mas eles não querem pagar, porque enfim, gente rica não quer pagar imposto. E aí ele começa uma briga com uma dessas famílias, que é a família mais poderosa dessas todas lá, né? Esses nobres lá, né? E aí tem essa treta rolando já há alguns anos, aparentemente. É, e ele quer destruir essa família toda, porque ele acha que está, né, prejudicando ali, ele acha que a família ninguém presta e tal. No começo eles não dão detalhes do porquê desse ódio dele, exatamente. Depois eles vão explicando, ela vai explicando um pouco melhor. E aí alguém lá dá uma ideia, acho que o irmão dele, dá uma ideia de dar essa noiva de um membro lá da família, né, de um dos herdeiros lá da família, para provocar essa família e essa família revidar, e aí ele tem essa desculpa de poder matar todo mundo lá. É bem assim mesmo, direto. Ele fala em matar, Gabriel, ele é complicado. A gente vai chegar lá. E aí, alguém dá uma ideia, que na hora eu lembrei de Game of Thrones, porque eu sei que tem isso lá, apesar de eu não ter assistido nem ter lido tudo. Eu lembro que tem isso lá, que é uma tal de uma lei da primeira noite, direito da primeira noite, uma coisa assim. Que é uma parada lá bizarra que o rei, acho que era o rei, né, na God, tinha o direito de exigir a primeira noite da noiva. Mas isso eu acho que era antes da história começar, né? Se não me engano. E aí depois uma dessas rainhas lá, não lembro qual, acho que foi alguma Targaryen, acabou com essa lei, mas existia lá na história. É uma parada meio nojenta, né? Meio asquerosa. Mas aí o irmão dele dá essa ideia. E ele aceita e eles vão para esse casamento dessa noiva, que no caso aqui é a Sofia. Que é lá uma curandeira. Eles chamam de curandeira na tradução, mas eu acho que em inglês deve ser healer, alguma coisa assim. E aí, é, ela é uma ômega. Assim que a gente fala, né? Eu tô esquecendo a parte principal, né? Que é o EBO. O Gabriel é um alfa, né? Bem o estereótipo mesmo de alfa, machão e grande e super impaciente, irritado, e violento e E agressivo, agressivo. altamente agressivo. Tudo aquilo que a gente já. Que se você já frequentou o Eutrip, você já viu da Sofia. Ele é tudo isso. E aí tem a Sofia, que é essa curandeira, e ela é uma ômega. E como em toda a história de Omega Verse, ela tem alguns problemas, né? Ela não se desenvolveu direito. A tradução, eles. Acho que eles usam coach, se eu não me engano. Eu não sei como é que é em inglês. E faz um pouco mais de sentido em inglês. Mas eles querem dizer que ela não se desenvolveu completo, né? Quando ela estava entrando ali na que seria a puberdade, para nós aqui, quando ela estava entrando nessa fase, desenvolvendo, interrompeu ali, né? E aí ela virou essa ômega fria. E aí ela tem uns probleminhas ali, o pai dela morreu, e aí essa família nobre lá acolheu ela, e ela
é amiga desse cara, e aí ele diz que gosta dela, mesmo ela sendo defeituosa, ele quer casar com ela. E aí ela tem todo aquele estereótipo também, né? Ah, porque eu sou defeituosa, mas esse cara me aceita, enfim. E aí, beleza, na hora do casamento lá, né? Que não é casamento que eles chamam, eu acho que em inglês talvez seja mating, porque em português eles estavam chamando de acasalamento. Enfim, de novo, a tradução não é oficial. E aí o Gabriel chega lá na hora e diz que quer esse direito aí da primeira noite. E aí o que ele queria, na verdade, é que na hora ali todo mundo brigasse, ele pudesse matar todo mundo, mas não deu certo. Então ele teve que seguir com o plano. E aí, beleza, vai lá pra primeira noite lá. E aí, olha só, mais clichês. E quando chega lá na hora deles começarem a conversar, olha só, não é só tão tímida assim. Ela desafia ele, o diálogo, ele tem os diálogos da Ellie Hazelwood, mesmo com a tradução ruim, dá pra reconhecer que é os diálogos que ela escreve. E aí, olha só, eles têm química. Olha só, ele não é tão mal assim, o Gabriel. É legal, olha só, ele gosta dela, enfim. É toda aquela coisa do livro. E aí, eu não, acho que não vou dar spoiler, né? Porque talvez chegue a tradução pra gente ler aqui. Mas enfim, o que é que eu falei pra lá que a gente ia acabar falando mais do tema do livro do que é do livro. É porque não acontece nada de diferente no livro que a gente já não tenha lido em fanfic de ABO no Eltree. É uma grande fanfic. Inclusive, eu fui olhar o que as pessoas estavam dizendo e uma reclamação maior era essa. Mas, gente, a Ellie é fanfiqueira. Os livros dela são fanfic. E esse aqui, eu acho que talvez eu achava que era o Bride, mas esse aqui venceu. Ele é muito mais fanfic do que todo. E ele é uma mistura de todas as fanfics da EBO que eu já li. Sim, sim, Não tem sim, nada que eu não tenha lido nessa história que eu já não tenha super. lido antes. Nada que me Desde a surpreendeu. introdução. Isso. Desde a introdução. Nada, tudo. Nada me chocou, nada me surpreendeu, nada me pegou de surpresa, nada. A única coisa que eu fiquei surpresa foi dela ter tido coragem de publicar ela estando onde ela está hoje em dia. Agora ela é importante, ela é rica, tal. Talvez outras autoras não fizessem isso, porque eu já vi gente dizendo que não vai ler mais nada dela, que foi o último livro dela que deram, que ficaram muito decepcionados. Já vi gente falando besteira assim. E eu acho que talvez a única coisa que tenha me surpreendido foi isso, dela ter publicado. Mas, fora isso, não tem nada de novo. Ela não inventou nada. E outra coisa, né? Eu tô falando da decisão dela de trazer esse tema. A gente discutiu isso quando a gente fez a review de Bride, né? O Noiva, né? A tradução, nome aqui no Brasil. Quando a gente fez a review de Bride, a primeira coisa que a gente falou foi justamente da ideia dela de trazer o sobrenatural, não o sobrenatural que tem circulado no mercado, mas um sobrenatural que tem circulado nos fóruns, principalmente no Eotree, né? Muita gente utiliza o Eotree, ele tem hoje tá havendo um certo boom, muita gente está conhecendo o Eotree nos últimos anos, inclusive. Isso é um assunto para outro episódio, talvez. Esse esse boom do Eotree e como as pessoas têm lidado com ele. Mas o nosso ponto sempre foi, quando a gente estava lendo, dessa forma como ela estava colocando a experiência dela como uma pessoa que participa de fandoms, né? Porque ela é do fandom de Star Wars há muitos anos, eu acho que ela continua sendo. E o consumo dela, da cultura de fandom. Então a gente tinha, obviamente, todas as tropes nos livros mais, entre aspas, normais dela, mas quando a gente vai para Bride, tem vários conceitos que você encontra no sobrenatural que é comum no mundo de fanfic, no mundo de fandom. E aqui, a questão do ABO, que também é uma coisa como a gente comenta logo no começo e como a gente comentou lá nesse episódio só sobre a BO, só sobre o Omegaverse, no caso, a gente falou sobre isso. Esse é um tema nascido diretamente no mundo do fandom, sabe? Ele foi uma camada que a galera foi criando, sabe, coletivamente, foi se fazendo headcanons, se fazendo uma teoria, se fazendo coisas e espalhando, e a partir do
de material publicado, sabe? Tipo, de novels e afins. Aí alguém foi lá, leu e foi fazendo a sua própria versão, e enfim, foi se tornando essa categoria que é, né, predomina, é muito forte, principalmente para quem escreve ou lê yaoi e yuri, né? Então, assim, isso também é uma questão. Porque, como dito, é muito comum para quem consome fanfic e para quem consome uma certa categoria de fanfic. E aí ela resolveu fazer, né, um romance É. hétero, né? Não é comum ter romances héteros em Omegaverse. Eu acho que deve ser 1% Uhum, lá no Itachi. isso. Não é comum. Então, foi uma escolha Foi uma corajosa. escolha. Eu- Foi uma escolha. e é um gênero, um ataque muito popular lá no site. E eu digo mais, o seu idol, o seu favorito, não tem fanfic e é EBO, então ele não é tão popular assim como você imagina. Porque todo mundo tem, todos os fandoms. Eu acho que é provavelmente a mais popular, sei lá, eu nunca mais olhei aqueles gráficos, né? Mas tem muito a tag. Eu acho que nunca teve assim um declínio. Nunca aconteceu. Sempre que eu me lembro de fanfic, tem esse tipo de fanfic. E o dela, eu acho que ela tem umas coisas lá que ela não explica, porque acho que não tinha como também, né? São 125 páginas, 150, sei lá. Tem alfas que são mulheres, tem ômegas que são homens, né? É, e aí ela faz todo o estereótipo do ômega ser mais frágil, mais magro, e a alfa lá, a mulher ser mais forte. É. Ela faz tudo que a fanfic Ela fez. foi pro lugar seguro, né? Ela não resolveu. Inclusive a ambientação, porque ela dá explicação no começo, né? Como se fosse um estudo científico, logo no começo. Todo a escrita é como se fosse um abstra, né? Para quem da área da pesquisa, o abstra é aquele texto resumo que tem antes do artigo começar. Então tem todo um resuminho ali sobre como foi a introdução, né, do Omega Verse na população mundial, né, dessa realidade que ela escreveu coletivamente com as outras autoras. Então, inclusive eu fico pensando, eu não cheguei a ler os outros contos, né, Os contos mas são EBO também, ou ela escolheu que o dela ia ser isso, EBO? isso que eu queria saber, se Ou os a outros única contos coisa em também têm. comum entre eles é porque são no futuro distópico. Não tem Pois que ir é atrás isso que pra eu queria descobrir. saber. Porque o que ela canoniza é que todos os contos são dentro desse universo. Porque se ela diz que no começo do conto que a partir do estudo que eles tentaram combater um problema que eles tiveram durante a guerra com arma biológica. E aí houve uma mutação no coisa. E essa mutação se espalhou e se transformou parte, né, do DNA, da genética da população. Então ela está dizendo que todos daquela coletânea fazem parte. Se todos eles estão no mesmo universo, então todos eles são dentro do Omegaverse. Então, assim, Então não vai ser só ela que vai ser massacrada, ou vai, né? Porque ela talvez seja mais famosa. Talvez seja ela que vai pegar o pior porque parte. foi ela que resolveu escrever sobre o tema, né? Então vai sobrar pra ela. E aí, é, qual que é a questão que as pessoas não gostaram? E eu entendo quem não gostou, né? Deixar bem claro que eu não tô discordando. O EBO tem lá uma tag que todo mundo coloca lá, que é o consentimento dúbio. Que, dando uma explicada, é quando a pessoa não. Aquele consentimento não é claro, né? A pessoa não está ali nas suas faculdades mentais ali, tá muito bem. E aí esse consentimento não fica claro. Que no caso aqui da história é quando esses ômegas entram no hit lá, né? Que é o cio, traduzindo. E aí quando esse ômega tá no cio, ele fica meio mais pra lá do que pra cá, a mente dele fica ali meio. Isso em quase todas as fanfics. Algumas autoras abordam mais isso que outras. Eu já li fanfic que nem a pessoa colocou a tag, mas ela nem toca nisso na história toda. Acho que eu já comentei aqui que uma das minhas fanfics preferidas de Fandom de NCT é uma fanfic EBO, e a autora nem menciona isso. Ela colocou a tag lá, mas ela nem mencionou isso na história. É sobre outro rolê lá, é alfa com alfa,
nem tem isso. Mas isso é presente na história, muita gente aborda isso, né? Que é interessante a questão do cio, né? É, e E aí, serve para os dois lados, inclusive. Eu queria só apontar. Recentemente eu li um manhwa, né? Um mangá escrito por coreanos, que é o Low Tide in the Twilight. Enfim, ele é meio famosinho. E ele aborda também o Omegaverse. E há essa questão do Sil, né? E serve para os dois lados, o Root e eu esqueci agora o nome do outro, o Hit. Então, tipo, no Hit, o Ômega fica muito, né? Vulnerável, meu Deus, meio inebriado e tudo o mais. corpo não E no Root, responde, né? O corpo quer tanto ali aquela saciar aquela vontade, né? Que a pessoa fica meio que não responde muito bem por si, né? Tem isso. todo esse rolê. É como se fosse um estado de embriaguez. Isso, pode ser. E a gente pode traduzir também que o alfa também entra nesse estado de embriaguez, mas, dadas as características clássicas, né, do alfa, como a gente comentou logo no começo, o alfa tende a ser violento. É, Então, você pensa, uma pessoa embriagada violenta, ela fica mais violenta ainda. Então, há essa discussão, geralmente ocorre essa discussão durante, né, várias obras sobre a BO, justamente por essa frequência dessa, desse não consentimento, é principalmente pela parte dos alfas. é um gênero muito polêmico. Todo tempo tem gente, sempre tem gente brigando por causa disso. Tem outros motivos, mas esse é um deles. Muita gente não gosta, e eu entendo as pessoas que não gostam. É, e aí, beleza, voltando pra história, né? O Gabriel é esse cara violento, ele é autoritário, ele é bruto, né? No começo, ele tá realmente falando ali em estuprar ela. Essa é a verdade, ele realmente fala disso. Mas aí, quando chega lá no quarto, com mágica, a mágica do amor, ele descobre que, na verdade, eles são, olha só, mates, né? Que traduzindo aqui, inclusive o livro da Ellie veio traduzir para parteiro. E aí, o cheiro dela é maravilhoso. Eu não Aí, aguento esse nome, velho. fica muito É estranho. muito ruim. Se eu fosse ela ou algum agente dela aqui no Brasil, eu ia pedir pra perguntar, porque fica muito estranho. Porque parece que é um amigo dela. Não é amigo, é outra coisa. O contexto é outro. Mas, enfim. E aí, beleza, descobre que eles são mates. E aí, ele não tem toca nela nessa primeira noite. Porque ele fica muito impressionado. Enfim. E aí, ele já não é mais bruto com ela. Ele já não quer mais obrigar ela a nada. Ele já disse que ela pode ir embora se ela quiser, enfim. Mas as pessoas não gostaram muito dessa maneira como ele tratou ela primeiro. E mais lá no final, sem dar muito spoiler, tem uma cena lá que as pessoas também não gostaram. Na minha opinião, e talvez a minha opinião seja porque eu já li muito, muita fanfic, eu não achei tão pesada assim. Mas, novamente, eu entendo quem achou, eu entendo quem não gostou. É realmente um tópico sensível. Mas eu achei que as pessoas pegaram um pouco pesado. Enfim, Eu acho que a gente pode comentar sim, porque não tem como a gente abordar esse assunto sem dar um pouco de spoiler. Então, acho que. realmente, realmente. Então, a gente pode dizer o que que acontece, no caso. Tem uma cena de sexo lá no final, é bem no final mesmo. Porque esse detalhe importantíssimo, né, que não pode faltar, que ela é virgem, né? E aí, no final da história, tem essa cena de sexo. É só uma, na verdade. Quer dizer, uma que não é bem, mas é, né, também. Mas, enfim, tem essa uma cena lá no final, em que eles vão fazer lá, né, sexo pela primeira vez, e eles vão fazer na frente do noivo dela, que, olha só, descobriram que o cara não prestava. Olha só, o cara mal não é o Gabriel. Ele é o alfa malvado, ele é cruel, ele é estúpido, mas olha só, quem é o vilão é o noivo dela, que é um beta. Então, tá vendo como ela fez pra gente, tentando enganar a gente? E aí, ele faz essa cena na frente dele, né, que tá lá sangrando na cadeira. E aí, ele é, assim, ali um pouco bruto ali na cena. É uma coisa meio que, primeiro ela não quer, depois ela quer. E ela, na verdade, ela não quer, mas o corpo dela quer. Enfim, é a questão lá do consentimento lá dúbio, né? Mas, de novo, eu não achei tão pesada assim. Não foi a coisa mais pesada que eu já vi nesse tipo de história. Mas, enfim, eu entendo que não. Essa
obra mesmo que eu comentei mais cedo, né? O Low Tide, por isso que eu falei que eu gostaria. A gente tinha que dar o spoiler pra gente poder comentar. Porque em Low Tide acontece basicamente essa mesma energia, né? A gente tem um casal, no caso eles são de Yaoi, né? Mas um casal em que o Ômega não estava realmente interessado naquela pessoa, né? Naquele alfa. E há toda uma discussão entre eles e tudo mais, até que ele entra em hit. E ele tenta esconder e tal, que tá entrando em hit. E ele geralmente não, sabe, não se relaciona com ninguém. E aí o Alpha disse, não, eu vou ficar aqui e tal. Ele meio que obriga a ficar na casa, né? E a partir do momento que ele tá lá, né? Obviamente não, né? Pra quem acompanha BO, entende que o Ômega, quando ele tá em hit, ele fica exalando feromônios e, tipo, altera a alquímica do cérebro dele, então ele fica muito mais suscetível. E aí, enfim, é quando acontecem as coisas, né, nessa história. E era isso que eu ia comentar sobre, né, que há a questão do consentimento dúbio, ele já vem muito implícito no Omegaverse. Ele vem basicamente diz que uma hora o cérebro vai desligar e as coisas vão acontecer. E depois que as coisas acontecerem, vai ficar tudo bem, porque eles vão se entender. Basicamente é um grande. Eles vão resolver isso na base do sexo. É isso, o final vai ser feliz, então tá tudo bem isso aqui. É basicamente. Então, tipo, eu entendo quem não tenha gostado do conto e quem tenha abandonado, soltado a mão da Ellie. Novamente, quando a gente leu o Bride, na época eu até comentei, eu disse, olha, a recepção não estava sendo muito legal, né? Tem muita gente que implicou com as situações que aconteceram justamente na cena mais 18. Para quem não lembra, ou para quem não chegou a ler Bride, também há uma implicação desse universo sobrenatural. No caso, a Ellie acrescenta a questão do nó, né? Que é comum no mundo das fanfics e tal. E a Ellie resolveu fazer isso, né? Escrever isso no livro dela. E muita gente não gostou, muita gente criticou e tal. Ah, não faz sentido, foi nojento, foi isso, foi aquilo. E, inclusive, sabe, repercutiu mal. E eu pensei que ela não fosse mais se aventurar nisso. Quando eu fui ler a história e entrou na questão, sabe, dos hormônios, da ômega e etc., aí eu fiquei assim, o cara, ela vai ser criticada de novo. Eu entendo que a ideia dela seja arriscar e trabalhar com o universo. Eu acho que eu entendo o que ela tá tentando fazer aqui. Ela tá tentando jogar pro mainstream coisas que ela tá acostumada com, como eu falei, com a vida dela de quem participa de um fandom, que participa desse mundo de fanfic. Só que, e aí é uma coisa que tá sendo discutido muito recentemente sobre a invasão de novas pessoas na cultura de fandom. Nem todo mundo tá preparado pra dar de cara com esses temas. Nem todo mundo tá preparado pra, sabe, isso aqui é muito freak, isso daqui é muito estranho, isso é muito isso, muito aquilo. É, para muita gente é o primeiro impacto, então eu acho que, sei lá, se ela poderia ter trabalhado, ela queria trabalhar o Omegaverse, ela trabalhasse, mas ela poderia ter feito de outra forma, talvez. Quem sou eu pra falar, né? Eu sou só uma fanfiqueira também, escritora independente, mas, assim, essa abordagem de Não, temas, ela viu eu que acho Noiva não deu certo, eu eu acho acho que que ela de poderia qualquer ter jeito que segurado. ela fizesse ia causar a mesma questão, justamente por causa do Brad. Qualquer coisa que Uhum, ela fizesse ia dar esse. Eu, na verdade, eu tô admirada dela ter feito isso também. Eu respeito, tá? Ela foi lá e disse: eu escrevo o que eu quiser. E eles vão publicar uhum, porque vende. E quem não quiser e não gostar, que foda. Foi isso que ela disse. E ela podia muito. Os editores dela podiam ter dito: olha, escreve mais não, que não foi bom e tal. Mas eles não disseram nada. Sabe por quê? Porque vendeu. A galera sim. pode não ter falado na internet que não gostou, mas deve ter vendido. Se não tivesse vendido, eu acho que ela não Sim. teria, eles teriam barrado ela. Com certeza. Desde a sinopse, na verdade, quando lançou a sinopse que falou que ia se transformar, que ia
rodar em torno da Prima Noite, muita gente disse dropei. Eu vi a minha timeline inteira E a gente enchendo de também, gente. a gente Dropei, também dropei, dropei. tem que fazer um filtro aí dessas críticas. É que eu não prestei atenção no Twitter, né? Não tô mais nesse mundo também das booklets. Mas tem que fazer um filtro aí de quantos por cento dessas críticas negativas foram de leitoras dela que realmente gostam do que ela escreve e não gostaram desse livro, ou da galera que não gosta dela lá do Hum. primeiro livro, por causa de hate. Porque desde lá tem uma galera que não gosta dela. Uhum. Então a gente tem que ver Sim. aí, né? A gente tem que fazer esse recorte. O que eu vi muita gente falando, eles faziam esse adendo. Gosto muito dos livros da Ellie, mas essas tramas dela não tem desse. Entendeu? Tem muito. Porque foi uma sequência, né? Bride, o Deep Olha, Dive. eu entendo quem não gosta desse, mas eu não entendo quem não gosta de Bride. Se Aham. você não gosta de Bride, você tá errado. É isso. Porque Bride eu acho que não foge muito, né? Ele é um sobrenatural, mas é um sobrenatural. A gente tá acostumada com essa dinâmica. É uma coisa muito fanfiqueira, uma vampira e um lobisomem, Eu acho que, sabe? acho É que muito. as pessoas têm muito preconceito também com a questão de ser fanfic. Eu acho, Uhum. tem a galera que acha que livro tem que ser, sei lá, Shakespeare, ou, sei lá, umas coisas meio rebuscadas. Não tem que fanfic. Autoliteratura. Porque fanfic não pode ter, não pode virar livro. Quando é que vai acabar esse preconceito? Porque me parece que o problema com ela, desde o primeiro livro dela, é esse. É tipo, o livro dela são fanfic. Ela não Uhum. escondeu isso, todo mundo sabe disso, e ela prova isso, todo livro que ela escreve. E aí eu acho que as pessoas não gostam disso por algum motivo, não sei qual. Uhum. Pois é, tem toda essa questão. Mas aí é uma coisa que eu venho pensando. Eu acho que ela tem que lembrar que, tipo, quando ela escrevia fanfic, tudo bem. Na verdade, eu acho que ela ainda escreve. Eu tenho a suspeita que ela ainda deve ter uma outra conta Posta no com outro Realtree que ela nome. posta. É, com certeza. Mas, sabe, nem todo mundo tá preparado pra lidar com as coisas do mundo da fanfic. Eu lembro que esse episódio que a gente gravou anos atrás sobre o Omegaverse, eu lembro que eu não entendia nada. Eu tava super assim, no zero, eu nunca tinha entrado em contato com nenhuma obra do gênero. E aí eu tinha uma lista de questões que eu fui debatendo contigo durante o programa para eu conseguir entender sobre o que se tratava. E foi assim que, inclusive, que a gente gravou, né? Eu tinha lido um contexto geral e eu comecei a tirar dúvidas. Então, o que ela tá fazendo aqui é uma coisa, ela tá te entregando um conceito para muita gente que nunca ouviu falar sobre, muita gente mesmo, nunca teve contato. E que muitas dessas regras que mudam de acordo com o universo, mas que tem algumas regras que são implícitas, como a questão dos hormônios dos ômegas, muita gente não faz ideia. Então, tipo, a gente que, e isso eu digo a gente, no caso, eu, depois de ter tido contato, tirado as dúvidas, lido algumas obras sobre, sabe, me aprofundado mais para poder tirar uma conclusão e entender do que se tratava. A gente já tem uma ideia de que, isso tá acontecendo porque é isso, padrão. Só que tem muita gente que nunca teve contato com esse tipo de história, que nunca teve contato com esse universo, que nunca, sabe, nunca chegou nem perto. Tá lendo porque é Ellie Hazelwood, a autora de A Hipótese do Amor, que, o grande estouro mundial. E aí, é essa a minha questão, que eu acho que algumas partes talvez não fosse necessário ela colocar, entende? Mas aí o que que ela ia tirar? Porque justamente por isso. Cara, não, esse é o ponto. Eu acho que ela introduzir toda a questão, os hormônios facilitaram na cena, porque os feromônios ômegas, etc. Eu acho que ela não, sabe, ela poderia ter feito de outra forma, ela poderia ter dito que eu deixado o Olha, eu consentimento não mais, acho mais explícitos. nenhum jeito que ela. Mas aí é que tá, o consentimento não é explícito. Nunca vai ser uma questão do fio. Não, não, não é. Ela poderia não Pois ter então, que ela, abordado isso, essa parte da exatamente, ela história. poderia não ter abordado Poderia, isso. mas e aí? Talvez. Qual que é a graça do.
porque a história toda gira em torno. Aí eu vou dar spoiler de novo. A Ela história deixasse toda gira só. em torno dessa Hum. ômega, que ela acha que ela é defeituosa, mas na verdade ela não é. O cara lá com a mãe dele tá dando um supressante pra ela lá, pra ela não se envolver. Uhum. Então, é importante essa questão dos hormônios. Uhum. Dela se envolver, do cheiro. Ela enfatiza muito o cheiro. Que ela não sentiu o cheiro Sim. de nada, e agora ela sente o cheiro de tudo. Ela sente o cheiro dele, ela consegue reconhecer quem que é casado com quem. Então, eu acho que tem uns elementos do IPO tão importantes que se você tirar, mesmo que ela tirasse a parte lá do sentimento, eu acho que as pessoas ainda não iam gostar. Uhum. Porque as pessoas não gostaram do comportamento dele, principalmente, eu acho. Do, Sim. do Gabriel. E Porque muita gente, como eu falei, de cara não gostou do plot, né? Quando viu a questão da prima noite, todo mundo deu pra trás. já foram já, né? E beleza, eu entendo. Já foram odiando. É um negócio meio esquisito mesmo. E aí tem toda a conversa dele realmente falando que vai estuprar ela. Beleza, chega lá ele não faz, né? Volta atrás. E olha só, ela é a minha parceira. Parece aquele negócio do. Como era aquela altura que tinha um negócio de parceiros? Era Instrumentos A Mortais? Cotar, a Cotar, é a Cotar. A Cotar tem esse sistema Tem parceiro. também Instrumentos É Mortais? bem fanfiqueiro. É, não, no Instrumento Mortais eu não acho que não. Mas eu não lembro também, na verdade. Vou te ser sincero, eu não lembro. Ou é da mesma autora? Mas a Cotar ficou mais coisa, porque todos eles são esféricos. Todas as vezes eles vão dar o match só com a pessoa que é, né, a prometida, por assim dizer. Eu acho que eles poderiam ter feito essa tradução, a prometida, ao invés de Era parceiro. melhor. Era melhor. É, enfim, e aí ele descobre que são parceiros, e aí beleza, tudo bem. Mates, né, ali. Eu vou falar mates, porque parceiro é muito esquisito. Ele descobre que eles são mates ali, né, que ele chega muito perto dela, ele sente o cheiro dela, e aí tem todo aquele reconhecimento e tal e tal. Aí o tom da história muda drasticamente. Enquanto ele estava falando que ia estuprar ela, que ia assassinar a família do noivo dela inteira, e ele tava ali sendo todo bruto ali, grosseiro. De repente já não é mais, ela é uma mulher incrível, ela é esperta, ela desafia ele, e aí ele se apaixona, e aí muda tudo. E aí, apesar de eu entender que as pessoas não gostaram dele no começo, eu acho que ela nunca tinha escrito nenhum, assim. Geralmente os protagonistas dela são bem legais, eu não lembro de nenhum que era. Todos são queridos. De nenhum que não eram queridos, pelo menos dos livros que eu li, né? Eu não li todos. Talvez esse tenha sido o primeiro meio assim, duvidoso. Enfim. E aí muda todo o tom ali dele com ela, já muda completamente. Aí ele já tá obcecado, e ela também. Que o HBO tem essa coisa intensa, né? Essa coisa instantânea, né, do gênero. E eu acho que nem se esse livro tivesse sido 300 páginas pra ela desenvolver esse negócio, eu acho que as pessoas ainda não iam gostar. Porque as pessoas não gostam do tema ali do EBO, de tudo que envolve o EBO. Então, nem se ela tivesse tirado algumas coisas, inventado outras, porque as pessoas, as fanfiqueiras fazem isso, né? Elas tiram alguns elementos, colocam outros. Como eu disse, a fanfic que eu gosto, a menina nem fala de consentimento, porque é alfa com alfa, e aí é outro rolê lá, enfim. Eu acho que mesmo se ela tivesse feito isso, as pessoas ainda não iam gostar. Porque ia continuar sendo fanfic, e as pessoas não gostam. Cara, eu acho que, como eu comentei logo no começo, muita gente não gostou quando ela falou que ela ia abordar o Prima Noite. E muita gente não sabia o que era sistema ABO, sabe? Não o sistema ABO, mas o Omega Verse, né? E isso entrou muito em conflito. Como eu falei, muita gente não tá preparada. Eu acho que apesar dela ela vem tentando fazer essa coisa, introduzir Palat aos poucos. Eu ia usar uma expressão que eu não ia conseguir expressar agora, mas ela introduziu aos poucos, sabe, essa questão. Mesmo assim, ela achou assim, acho que tá pronto, acho que meu público vai conseguir ler e vai entender e vai aceitar. E não sei, eu particularmente eu acho que, sabe, não é uma boa. Sabe, tem algumas coisas que talvez devam permanecer no mundinho ali,
só das fanfics, cara. Sério. Ah, Porque o pessoal não vai entender. Não vai pegar a ideia, sabe? Não vai entender o fascínio. E vira aquele questionamento que a gente sempre fala. Por que que eu vou gostar desses dois personagens, né? Vivendo essa situação. São a primeira vez que eu tô vendo eles e ele já está sendo detestável. E esse plot todo dela, tudo que ela escreveu aqui, como tu falou, é uma grande fanfic. Não foge nada de que a gente já não tenha lido pelo Tree em eu outras já li pior, obras. não. Já li bem pior. Eu li Low Tide, cara. Eu volto a dizer, Low Tide tem uma cena lá pro final que não convém, porque não é, a gente não tá fazendo a review de Low Tide, mas tem uma cena ali pelo final, sabe? Que eu li e eu fiquei assim, eu disse, cara, se merecem, sabe? Se merecem muito. Então, assim, justamente relacionado a essa questão dos hormônios, tanto de alfa quanto de ômega. Então, assim, mas pra mim, passou. Eu li aquilo, não foi aquela coisa, ó, grande obra, mas eu entendi qual era a questão que estava sendo abordada ali. E aquilo, eu tenho uma frequência, assim, né? Eu tenho uma passada, um histórico de ler coisas daquele gênero, desse gênero literário, ou tag literário, ou tag de fanfic, enfim. Então, tipo, aconteceu, como eu falei, os dois se merecem, não é uma obra que eu fique recomendando nem nada, mas tanto faz. Muita gente, se fosse pegar de fora e a primeira vez que tá entrando em contato com aquele tipo de história, lesse essa cena e fosse tirar uma impressão, muito provavelmente ia dizer horrível, péssimo, de mau gosto, pavoroso, etc, etc, etc. Então, assim, e é essa a questão. Muita gente está tomando susto pela primeira vez. Muita gente está sendo introduzida ao Omegaverse pela primeira vez através desse conto. E, obviamente, muita gente não gostou por causa disso. É aquela coisa, não estava pronto, não estava preparado, não tem, sabe, um espírito já, tudo bem, vai acontecer. Tem essa possibilidade de acontecer isso e acabou acontecendo, né, esperado. É um clássico dentro desse gênero, né, que tem esse tipo de cena. E esse é o meu ponto. Porque se fosse uma fanfic, sabe, se fosse, por exemplo, se fosse Halo, que é o que ela tá acostumada a escrever. Se fosse Halo, para o fandom de Halo, que é um fandom, obviamente, né? Que tá acostumado a receber todo tipo de plot. Se ela entra com essa história em que esse Gabriel fosse o Kylo Ren, e que o Faz todo Kylo Ren fosse sentido. ser tudo coisa, ia fazer sentido, sabe? Ia fazer sentido. As pessoas iam abraçar e dizer tudo bem, aconteceu, mas eles vão São ficar juntos as porque eles pessoas, estão entre destinados. aspas, né? As pessoas que gostam de Halo. Porque todo Uhum. mundo que não gostava todo mundo, entre aspas, né? Que eu não gostava, mas eu gostei do livro. O problema é Sim, sim. de vocês que estavam vendo Halo ali. Pra mim era Olive, esse o nome dele. Mas eu não Uhum. tava vendo Halo ali, não. Sim. Então, tipo, eu acho que isso, sabe? Se fosse dentro do universo de uma fanfic que tem esse plot, essa criação, e chega nessa cena, as pessoas não iam duvidar, porque diz assim: ah, é fulano e fulana de várias obras, obviamente que eles estão apaixonados, obviamente que isso vai acontecer. Então, tipo, ia ser mais palatável e iam aceitar mais fácil. Mas aqui ela teve 150 páginas pra fazer você gostar de um casal em que 50% desse casal não é gostável, porque eu terminei o livro achando Mas, ainda o Gabriel patético. Eu acho ele patético mas pra cacete. eu não vou mentir, não. Eu realmente não achei, não gostei dele, não. Uhum. Não foi só pela questão dele ter o começo dele, não. Porque eu achei que ela não teve tempo realmente de desenvolver ele, não. Mas Sim, sim. a parte ali do diálogo deles, eu gostei porque eu gosto dos diálogos que ela escreve. Sim, sim, sim. É o grande mérito e trunfo dela. Ela escreve diálogos Eu não muito bem. consigo, eu não consigo desgostar do jeito que ela escreve. Mesmo com a tradução não sendo oficial. Os diálogos que ela escreve são muito bons. Eu sempre a parte que eu mais elogio dos livros dela. E aquelas partes ali do livro em que eles estavam conversando ali naquela troca, eu gostei deles. Eu achei que teve uma química ali. Ele Uhum. sozinho eu realmente não gosto, não. Tem ela também, não achei muita graça. Mas Ela os não dois, serve, né?
Os dois juntos ali trocando ali aquele diálogo, eu gostei. Então eu não consigo, sinceramente, eu não consigo nem te dizer que eu desgostei do livro. Uhum. Porque eu não desgostei. É o meu livro preferido dela? De jeito nenhum. Eu recomendo as pessoas lerem? De jeito De nenhum. jeito nenhum. Mas eu não desgostei, não. Então, cara, mas aí é que tá. E esse é justamente o meu ponto. A gente tá acostumada com esse tipo de situação. E por isso que a gente foi lendo e dizer, ah, óbvio que isso vai acontecer. Mas isso eu tô trazendo a perspectiva de alguém que não tá habituada com esse Mas universo. o problema são as fanfics, o problema são as fanfiqueiras, é isso que tu tá dizendo? Não, o problema, eu acho que o problema são os normies, entendeu? E é essa a Nós somos questão toda. estranhos, né? É, o problema são os outros. A frase clássica, o problema são os outros, entende? São as Realmente. pessoas de fora. Porque a Ellie fez essa fanbase dela baseado em gente que. A primeira fanbase dela era formada com gente que acompanhou ela como fanfiqueira e acompanhou a transição da hipótese de uma fanfic para o mundo literário. Então a primeira, fortemente, a fanbase dela mais forte eram de pessoas que consumiam fanfic. Só que ela tem que se ligar que hoje em dia tem muita gente que começou a ler os livros dela que não tem esse contato com fandom. Que nunca leu uma fanfic, que nunca, Você que se acostume. sabe, que nunca passou na porta. Eu ia dizer do EO3, mas o EO3 é muito mais pra quem já tá há anos nessa vida. Tem gente que nunca passou na frente do Wattpad, sabe? E que tá lendo a Ellie, tá consumindo a Ellie, tudo que ela lança. Então, tipo, eu acho que é essa dimensão que, de certa forma, ela não pegou ainda. Ela quer arriscar, ela quer escrever do mesmo jeito que ela sempre escreveu. É baseado na primeira fanbase dela, mas a fanbase dela hoje em dia é muito maior, muito mais longe do que isso. E tá atingindo a população norme. Né? As leitoras normes, as leitoras que nunca leram Wattpad, as leitoras que nunca passaram por o chefe do morro da vida, as leitoras que nunca pegaram e tomaram um susto com uma tag chamada That's Dove Don't Eat, sabe? É esse o ponto. Que elas não estão preparadas para pegar um plot completamente assim, entre muitas aspas, surreal. E eu acho que foi essa a questão, por isso que eu falei. Tá, tudo bem que ela queria abordar, porque toda a questão dos hormônios da ômega foram a base para o plot twist, né? O que que aconteceria e tudo mais. Só que aí é que tá. Era toda Ela faz coisa. uma virada ali que é pra ser supostamente fazer a gente gostar do Gabriel, não sei. Porque olha só, esse homem Uhum, que tava falando de estuprar essa mulher, na verdade ele vai salvar ela, olha só. Porque na verdade isso, o vilão é a família do noivo dela, que tava machucando ela, entendeu? isso. Funcionaria se talvez o livro tivesse mais de 200 páginas de desenvolvimento. Uhum. Se ele Mas ali fosse uma novel. dentro daquelas poucas páginas ali, não funcionou muito bem, né? Uhum. Se ela fosse uma novela, eu acho que ela conseguiria entregar esse conceito. Porque ele precisa ser muito mais trabalhado. Lá no final teria Aqui, tava todo mundo gostando do Gabriel já. porque, cara, não é como a gente falou. É um conceito que, inclusive, está presente em Acotar. Acotar é um dos livros mais famosos de fantasia, romantasia atualmente. Muita gente consome Acotar, muita gente. Muita gente entra na fantasia lendo Acotar e depois, inclusive, vai procurar outras obras similares, né? Mas isso é, novamente, problema para outra pauta. O meu ponto é essa coisa do mate, do matching, né? Aquela coisa do casal se encontrando e o momento em que eles, eu ia dizer acasalam, porque eu tô com a tradução na cabeça, mas o momento que eles vão lá e transam e tudo mais é espetacular, porque eles foram feitos um para o outro, a parte híbrida deles se conecta em um nível superior e etc. É, todo isso, esse conceito, ele já vem sendo trabalhado em outras obras. Só que nas outras obras, elas tendem a acontecer dentro de um espaço com consentimento. E é essa questão toda que eu venho falando do coisa. Talvez a forma como ela abordou aqui não não funcionou. Porque pra gente que já consome, padrão, acontece, os hormônios entrarem em ação.
E ela resolveu embarcar na situação mesmo, e é isso, né? O Ela consentimento duplo. respondeu ao mate dela, né? Isso, ela Essa, respondeu ao mating, né? O lado, a gente que leitora, principalmente eu que leio o Omega Verso com o lobo, basicamente dizer o lobo interno dela se conectou. É essa expressão que eles usam direto, né, em fanfic, né? O não lobo sei se interno. ela, não sei se ela recebe, se ela tá achando a recepção negativa. Eu sei que vai sair, já saiu, né? O parceiro, Uhum, sim. o parceiro já saiu aí, o mate, que é a continuação de Bright. Eu vou ler sim, porque o Bright é o livro preferido dela. É, de novo, eu não consigo dizer que não gostei desse livro, Uhum, que ainda é um livro da Ellie, e eu gosto do jeito que ela escreve, independente de eu gostar ou não muito do plot. É, mas eu gostei dos diálogos ali. Eu não consigo dizer que eu achei ruim o livro. Eu vou uhum. ler, eu vou continuar lendo ela. Não me mudou minha Sim, opinião sobre sim, ela, sim, nada. sim. Por isso que eu tô falando, pra gente, pro nosso consumo, tanto faz. Eu não acho que foi o melhor livro dela. Eu acho que ele não foi bem trabalhado. Foi um plot que não foi bem trabalhado. Essa é a minha questão toda. É, Ele foi mal trabalhado. que é curioso também, a gente gostou, mas não gostou tanto do conto dela de Natal do ano passado. Então talvez seja uma Sim. questão de ser um conto, talvez É. ela não consiga entregar tanto quando ela tem que escrever menos. Pode Eu ser. acho que. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que ela tem dificuldade em trabalhar em histórias curtas. Em histórias que ela precisa resumir. Então ela tem alguns plots muito grandes que não encaixam nesse espaço limitado. 150 É, páginas para essa história toda, para ela desenvolver, por exemplo, acabou o livro, eu tudo bem, aquele diálogo entre os dois personagens, dá pra ver a química deles e tudo mais. A questão é, quando a cena, o desenrolar todo, quando acabou tudo, é a única coisa que eu pensei, ah, tanto faz. E é essa questão toda, sabe? O aquela tanto vontade faz. de ler mais sobre eles, né? Sobre aquele Isso, universo. Não dá aquela isso. curiosidade. E deu esse sentimento de tanto faz. Eu não tive esse sentimento de tanto faz, por exemplo, com Noiva, né? O Deep Dive até que não foi um dos meus favoritos, mas, sabe, Gosto do ok, eu casal. achei ele ok. Eu achei eles Gosto dos ok. dois ali. Aham, eu simpatizo com os dois. Aqui, eu não sei se é porque também ela foi num estereótipo do Omegaverse. E eu, particularmente, não sou muito fã do estereótipo, né? Também É, não é a minha. no, Tem em muita coisa. off, Acho que eu é, não deixei isso em claro. off, Mas tem várias coisas do Omega isso. Verse que eu não gosto. Eu leio, eu não procuro histórias de Omega Verse pra ler. A maioria das Sim, que eu li foram recomendações de pessoas sim. na timeline que leram e disseram que era boa, e aí eu fui ler. Mas eu não vou na Eltree e procuro lá o Omega Verse pra ler, não. Alguém leu, disse que é boa e eu fui atrás. Sim. Tem muitas Eu coisas do também sou, universo de sou a Omega mesma Verse que eu não energia. gosto. Eu sou na mesma energia. Não é que eu vá buscar ler essas histórias. Se cair no meu colo, que tenha a história no meio, que tenha esse tópico dentro, tá, tudo bem, beleza. Vamos lá, vamos em frente. Mas não é que eu busque também. Mas também eu não sou muito fã do estereótipo. Até porque eu acho meio que. Cara, é. Aí é complicado, porque eu ia dizer que é uma heteronormalização. Só que aqui ela tá trabalhando deles com um casal hétero. E eu acho que isso também interfere, porque há algumas coisas que acontecem no Omegaverse que faz sentido, porque é Yaoi e Yuri. E aí aqui meio que só fica, sei lá, simplesmente não encaixa. Eu acho que é essa questão toda, sabe? Que deu uma quebrada. A gente não entrou, ela não entra no conceito de gravidez, né? Que esse é um ponto que sempre vai e volta do Ela, Omegaverse também. ela menciona lá que o casal lá, que é uma soldado lá, que é Alpha, e o esposo dela, o mate dela, que é Ômega, e eles têm uma criança ali pequena. E ninguém explica de onde essa criança saiu. Se foi do Ômega Exatamente. ou da Alpha, isso não fica explicado, mas eles têm lá uma criança. Uhum.
E aí é que É fica, né? só a Fica no ar. imaginação. Fica pra imaginação quem deu a luz. E, cara, é essa questão, sabe, do coisa. Eu entendo o que ela quis fazer e tal, ela quis abordar. É um tema diferente. Ela gosta de tentar fazer um diferencial, e eu acho que foi isso que ela tentou fazer. A questão toda não foi um plot bem trabalhado. Eu acho que faltou muito mais construção de mundo aqui. Como eu falei, todo mundo que escreve o Omegaverse escreve seu próprio universo. A construção de universo, se ela fosse fazer aqui para fazer funcionar, ela ia gastar muito mais páginas e ela não tinha esse número de páginas. Então eu acho que ficou faltando muitos detalhes, muitos pontos. A construção desse casal, como eu falei, pra mim acabou, tanto faz, eu não queria mais saber dos dois. Eu não fiquei pensando, sabe, poxa, que coisa. Não foi o mesmo sentimento que eu tive quando acabou o Bride, não foi o mesmo sentimento quando, apesar de eu achar Deep Dive só ok, eu achei que terminou de uma forma satisfatória. Eu não senti essa sensação, sabe, de que foi um ponto final satisfatório. E é a mesma coisa que aconteceu no outro conto, no conto de Natal. As coisas aconteceram, legal, joia, show. Eles não são memoráveis. E aí esse é o ponto. Eles não são memoráveis. Ah, mas toda obra tem que ser memorável? Não, não tem que toda obra tem que ser memorável. Precisa. Mas ela tem que ser pelo menos satisfatória. E eu acho que não Eu foi acho, satisfatória. eu acho que é importante deixar um gostinho de quero mais ali, mesmo que fique bem concluído e que não precise de uma continuação, porque é o caso de Pride. Eu acho que concluiu bem, não precisava de uma continuação. Mas aí tem ali, ó, mas tem aqui esse casal aqui que a gente pode explorar. Beleza, eu vou ler. Mas se não tivesse, eu não ia achar ruim. Eu não ia ficar. Eu acho que ela concluiu bem ali a história, fechou bem. Eu queria ver um pouco mais Sim. daquele universo, queria, mas se não tivesse, não era um problema pra mim. E nesse aqui eu tá, beleza. Tá bom, acabou. Tá. Não foi uma coisa que eu disse, nossa, que curioso esse universo aqui. Eu quero saber mais dessa história aqui. Uhum, E esse casal aqui, eu não fiquei assim. Beleza, né? Acho que não precisa ter todos assim. Talvez. Agora eu fiquei muito curiosa para ler os outros contos desse livro. Nós vamos ter que ir uhum. atrás do livro em inglês ele inteiro Opa. para ver essas outras autoras. O que elas escreveram? Porque eu tô curiosa. Eu tô curiosa pra saber se é o mesmo universo distópico Uhum. nesse mundo coberto de água e qual que é as tropes lá que estão. Acho que no Instagram dela não tem, será? Porque ela gosta de Cara, eu teria. republicar as amigas dela, né? Mas aí ela desativou por um tempo. Eu acho que ela reativou agora porque ela vai ter que fazer a divulgação do Não livro. é mais ela. É que tá lá na bio, acho que tá explicando que não é ela que controla a coisa. É outra pessoa. Que ela, Pois uma coisa é. que ela uma coisa que ela devia ter feito Então, no momento que ela ficou famosa. Era não olhar comentário de Instagram. na verdade, ela tem que fazer que nem. E aí eu falo como fã, né? A Taylor Swift, depois do maior cancelamento dela, que foi na época lá do pré-Reputation, ela trancou os comentários dela e nunca mais, minha filha. Já estamos aí quase 10 anos depois, ela nunca mais abriu. Se eu fosse ela, eu tinha feito isso. É complicado quem vive dessas coisas, porque a pessoa tem que vender suas coisas, né? Uhum. E aí, beleza, ela não é a Taylor Swift, ela tem que vender o livro dela ainda. Ela tem que anunciar o livro, ela não pode lançar um álbum de surpresa, lançar um livro de surpresa. Ela precisa divulgar as coisas dela, né? Enfim, enfim, tudo Enfim, isso. tudo isso a gente vai dar as É, notas geral. Eu não lembro se a gente chegou a dar nota no conto de Natal, mas eu acho que nesse cabe a gente dar nota, principalmente porque a gente tem aí um background de ler coisas de é, ABO. Então a é, gente pode classificar então, de 1 a eu, eu, 5. eu entendo quem não gostou é, dessa questão de EBO. Realmente, eu acho que talvez não seja uma coisa pro mainstream, né? Seja uma coisa que precise vir aqui pro povão, né? Eu entendo quem não gostou, é realmente um tema sensível, questão do sentimento, eu entendo tudo isso. Mas não foi um problema para mim. Então, de novo, eu não consigo dizer que não gostei do livro. Não é meu livro favorito dela, não entra nem no top 5. Eu li que 5 livros dela, não entra nem no top 5. Mas também não é um livro que eu leria de novo, não é um livro que eu recomendaria. Porque, de novo, é uma fanfic que eu já li várias vezes. Aquela história ali dela, eu já li várias vezes no YouTube. Então eu vou dar.
E, de novo, eu também acho que eu cheguei a essa conclusão agora. Eu acho que ela não é tão boa com histórias curtas. Eu tive essa, esse pensamento agora. A gente vai ter certeza que a gente vai ler. Ela vai lançar um de Natal, né? Esse ano, eu acho. É, Nossa, mais um de Natal? será que não? Talvez não, né? Porque ela Nossa, lançou acho que esse não. e aí lançou. Ela, é, Vai lançar o Mate. ela já lançou aquele que é a continuação do livro Rosa, que eu não lembro agora o nome. Ela lançou a Ah, o continuação Amor dele. Teoricamente? Isso. Ela Eu lançou a vi. continuação desse, ela lançou a continuação do Bride, que foi o Parceira. Não, não é o Amor Teoricamente. É o. Não é um outro. Eu não sei, Não mas é é o amor, livro não é? rosa. Não é. Eu acho que é. Eu não lembro qual é a cor da capa, mas eu acho que eu não é amor. Que tem o casal do Age Gap, né? Isso, isso. É, Ela então acho não que é ela, amor, eu acho que não é amor. É isso mesmo. ela não vai É a lançar nada de continuação Natal. do Não é Amor, ela já lançou esse, o Sobrenatural, e agora esse conto dentro da distopia. Eu acho que agora ela vai dar uma pausa para ela já começar os trabalhos para Muitas férias. 2026. É isso. É. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu acho que ela não é tão boa nas histórias curtas. Eu vou dar 3 estrelas só por isso. Que eu acho que se eu tivesse que realmente colocar um problema nesse livro, eu acho que seria porque é uma história muito curta. Talvez se ela tivesse ali 400 páginas, que é a média de páginas do livro dela, talvez ela tivesse convencido todo mundo que o Gabriel era o melhor alfa do mundo. Não sei. Eu acredito que ela conseguiria. Eu acredito nela. Então eu vou dar 3 estrelas. No meu caso, é porque é aquilo, como eu comentei durante a review, eu acho que há algumas partes que ela poderia ter evitado abordar, sabe? Ela tá jogando isso para um público novo, né? Entre aspas. Então, acho que ela poderia ter tido mais assim, um cuidado para trabalhar isso. Se fosse uma ideia amadurecida, se fosse uma ideia num livro maior, e aí essa questão toda, né? Ela tá acostumada com livros maiores, eu acho que ele faria muito mais sentido. Esse plot todo, o desenvolvimento do universo, eu acho que ele funcionaria tranquilamente numa novela. Mas não é uma novela. E ela não conseguiu desenvolver isso. Então, como eu disse, quando acabou, eu fiquei tanto faz. Eu achei péssimo, Gabriel, insuportável. Ah, mas ele melhora ali a partir do momento que eles vão lá e tem praticamente, entre aspas, um imprinting. Não, sabe o que eu lembrei É. agora? Só te cortando hum, aqui rapidinho, só fazer um parêntese. Tem uma parte lá que ela faz um monte de elogio pra ele. Que ele é um governante muito bom, que depois que ele assumiu, as pessoas nunca mais passaram fome. Então, ela tira umas 2 páginas para elogiar ele. Aí depois ela vai dizer, ah, não, mas ele também é muito impaciente, muito cruel, não sei o quê. Eu acho que ela dá uma ensaiada ali para defender ele, mas acho que Aham. foi muito. Dava de mais É porque ela páginas. tava prevendo que as pessoas não iam gostar. E aí é que tá, ela cria toda uma situação pra tentar dizer, olha, mas gente, ele não é tão ruim assim, sabe? Eu consigo ouvir ela dizer mas ele não é tão ruim assim, gente. Olha por esse lado. Só que pra mim não desce, porque as atitudes dele até o momento do imprint, ele é um saco. Ele é insuportável. Eu gostaria de descer a porrada nele. E aí é que tá, se eu não, e eu já tinha comentado isso uma outra vez. É, que personagens, eles podem não ser não gostáveis. Meu livro favorito, os dois protagonistas não são gostáveis. A questão é, eles não são gostáveis, mas eles são personagens que você entende a humanidade dentro deles. Tem tempo de você ter toda uma situação em que a história de vida deles vai te comover ao ponto de dizer, eles não são gostáveis, mas eu compreendo por que que eles não são gostáveis. Aqui não teve tempo para ela desenvolver o porquê que ele não é gostável. Ela só jogou essa informação. Ah, ele é insuportável porque Alpha é insuportável. E aí eu tenho todo um background de ter lido outras histórias do Omegaverse, onde eu posso dizer, não, nem todo Alpha é insuportável. Você quis criar um personagem insuportável. E aí agora você não está tancando ele ser insuportável. Existe E, esse, em alguns fanfics abordam isso, que alfas são uhum, altos, são grandes, eles são mais aham, agressivos, tem que tomar cuidado se você entrar no cio e estiver na rua, porque um alfa pode estar. Eles tem umas fanfics que entram nessa de que alfas são sim, problemáticos. sim. E aí é aquilo que a gente comentou mais cedo, as mais clássicas, os estereótipos que são baseados em estereótipos são assim.
Mas aí tem toda uma outra abordagem, toda uma nova linguagem que tá vindo aí, que nem todo alfa precisa ser desse jeito. Ela poderia ter ido para essa linha. Inclusive, boa parte dos protagonistas dela conversam com essa linha. E ela, não, ela só optou por fazer ele ser um babaca. E depois ela tentou fazer passar o pano, né? Fazer a passagem de pano. Só que pra mim não funcionou. Eu continuei achando ele babaca. Tá, e daí? Sabe? Eu sei que não precisava ser dessa forma. Então, eu acho que é por isso que pra mim foi uma leitura 2 estrelas, sabe? Foi bem na lista de todos os livros dela, pra mim, ele tá em último, sabe? Justamente por isso. Que não. Ela poderia ter escolhido Tá, outro caminho. tá em último pra mim também. É, não é um livro que eu leria de novo. Teve outros que eu falei também que não li de novo. Qual foi? Eu não vou lembrar. O Deep Dive foi um. Ah, O, eu o gostei último. de Deep Dive, mas eu não leria de novo. É muito grande também. Então, A gente tem que ver que a quantidade de páginas de Deep Dive não ajudam, né, a fazer uma releitura. é, não é ruim, de jeito nenhum. Eu gosto do livro. Tem umas coisas bem legais dele, mas é muito grande. Enfim, podia ter ali umas 50 páginas a menos. E esse podia ter a mais, né? O First. Enfim. É, é isso. A gente tinha pra comentar sobre a nossa amiga Ali. Ela pediu pessoalmente pra gente falar sobre o livro dela, que ela já Acho que ela conhece a passou um gente, né? pix enorme. Mentira. Porque se ela tivesse passado o pix, eu tinha Eu falado teria bem. elogiado, eu também. Eu Nossa, ia falar tinha dito que super bem. tinha sido a melhor escrita dela. Mas como Melhor não livro passou, dela. eu tô aqui falando que foi uma bosta. É isso, né? Mas a gente vai ler o Mate, que sim, né? Tô curiosa, eu gosto do universo ali de Pride, então eu quero ler sim o Mate. Eu gostei da sinopse, já achei super interessante o outro alfa lá, que ela vai introduzir lá de outra PAC lá, né? Outro bando, né? Acho que a tradução em português é bando. E a gente vai ler sim, não sei quando, provavelmente não para esse ano, mais para sair a review, acho que talvez a gente comente ano que vem, não sei. Porque na lista dos Talvez livros. ela entre no Halloween do ano que vem. Vamos ver. Se não ficar muito É, batido, né? Se não passar muito do tempo, a gente faz essa review. Mas a talvez gente ela vai lance entregar ano que vem. alguma coisa mais interessante, quem sabe. Enfim. É, sim, sim. Mas era isso, enfim. Se você leu First, eu não sei como é que vai ficar a tradução. Primeira, não sei. Eu acho que é primeira, porque por causa da relação Primeira, à prima noite. Deve ser primeira. então, se você leu aí o First, fala aí o que você achou. Se você já não vai mais ler, já tá sabendo da polêmica, conta aí pra gente também. Eu acho que a gente vai ler, justamente por ser dentro de outro livro e eu acho que isso foi um. Até porque é Diga aí o que você questão, achou. né? Vai falar mal, mas pelo menos fala com propriedade, né? Então acaba lendo. Tem isso. É, Obrigada, gente, pela audiência de vocês, mais uma semana. Comentários, né? A gente estava aí falando, você quer comentar com a gente tá nas redes sociais, né? No Blue Sky, no Instagram e no X. Então é só procurar o arroba que a gente tá. Ali a gente sempre deixa linkado na descrição do episódio. Então é só dar uma olhada lá e, né, buscar a gente por lá. E é isso. Muito obrigada novamente por aguentar essa review enorme. A nossa review foi maior do que o livro. Muita. E desculpa aí pela demora também, porque a gente teve alguns problemas técnicos, mas a gente pretende finalizar direitinho, né, a temporada como tem que ser. E é isso, a gente se vê semana que vem e a gente vê vocês por aí. Até mais. Tchau, tchau. Então, a gente até a próxima.